Vamos agora continuar nosso estudo falando da importância de compreender a Bíblia como história revelada, história salvífica, e não como manual de história científica. A Bíblia não quer ser esse manual, não quer ser uma âncora para nossas pesquisas sobre a história de Israel, sobre os primórdios da humanidade. Não é esse o objetivo. Tem muito de história na Bíblia, claro que tem. E tem que ter, né? Porque a nossa fé é ancorada na história. Basta ver nosso credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, mas também creio em Jesus Cristo, né? Que padeceu sob Pôncio Pilatos. Basta ver a narração de Lucas sobre a encarnação, um momento certo da história, um momento propício do Império Romano. Enfim, o Evangelho se preocupa sempre em ancorar a revelação numa base histórica. Então, é certo que tem muito de história na Bíblia, mas é certo também que a Bíblia não pode ser tida como um manual de história. Ah, eu quero compreender como foi a história de Israel. Aí tem um curso à parte. A gente chama, quando vai contar a história como a Bíblia narra, a gente chama de história da salvação. Diferente. Como a Bíblia narra a salvação. Como surgiu esse povo de Israel, por exemplo, tem um curso próprio sobre isso, né? Baseado na arqueologia, enfim. Então vamos compreender o conceito de história da Bíblia. Ela parte da história, ela é ancorada na história, mas não se detém aos ditames de um estudo histórico apenas. A gente até poderia se perguntar o que é história realmente, né? Porque eu gosto muito de fazer essa reflexão com meus alunos, porque parece uma coisa própria da Bíblia, mas a história mesmo, tal qual aconteceu, é difícil para qualquer ciência, né? Eu sempre brinco com eles para a gente imaginar como se deu a independência no Brasil, né? Aquela cena de um imperador ali que precisa declarar a independência, que sobra aquela serra de Santos para São Paulo num burrinho, né? Mas o quadro que retrata a cena é belíssimo, tem cavalos, tem grito, tem um rio do Ipiranga. A gente sabe que a história mesmo não foi assim pelos historiadores, mas você conta a grandeza de um país como o nosso, independente, a partir de um quadro, mudando alguns elementos, né? Tirando o burrinho, colocando o cavalo, tirando talvez o escrito da independência e colocando um grito, enfim. É difícil realmente descobrir o que é uma história tal qual como aconteceu, até porque um fato acontece hoje e duas pessoas têm versões totalmente diferentes. Então, só fazendo uma crítica ou uma reflexão, porque às vezes a gente fica também com essa quase com uma dogmática, né? Um dogma de fé. Eu preciso da verdade histórica tal qual aconteceu. E isso é quase impossível para qualquer matéria. Bom, mas voltando à Bíblia, a Bíblia tem muito de história, né? Talvez um ponto principal seja a própria existência do povo de Israel. É um povo que está aí, né? Que vive, que celebra a saída do Egito, né? É uma história sobre um povo que eu não sei onde é que está, um povo que tem uma língua, que tem um estado, né? Que perpetua de modo miraculoso, né? Ao longo da história. Tantos reis tentaram destruir, tantos impérios, mas está aí. Um povo que vive como um milagre realmente a sua existência. Quer dizer, a nossa fé é baseada em verdades muito concretas, muito palpáveis, né? Esse é o primeiro ponto. Mas não dá para olhar a Bíblia e buscar ali somente verdades históricas, né? Então a gente tem que caminhar aqui nem com um pé no fundamentalismo, nem com um pé no niilismo, que seria uma visão nihilista, seria aquela de negar tudo, dizer, é tudo mentira, é tudo gênero literário. Não é bem assim. Mas também não é tudo histórico, como a gente quereria que fosse. Então, essa é a Bíblia. Eu gosto de lembrar uma frase do padre Jean Scar, que diz assim, que a Bíblia pretende mais formar que informar. Isso é verdade. Desde a criação, desde os primeiros relatos, a Bíblia quer muito mais formar
que informar, né? Não reflete a exatidão de uma crônica fiel e detalhada, mas procura transmitir uma mensagem existencial. Eu tenho os slides, se alguém precisar, eu posso mandar por e-mail, né? moisesnacruz.com.br. Então, as narrações bíblicas são uma reconstrução teológica. Muito mais do que um testemunho ocular, as narrações são reconstrução teológica. Então, eu gosto muito sempre de usar também o livro de Tobias para exemplificar o que é essa verdade bíblica. Como é que se dá essa verdade bíblica? Tobias, todos sabemos, é uma obra de ficção. Ah, então é mentira? Não, não, não é mentira. É uma verdade, né? Mas contada como um midrash. Né? A história de Tobias, tal qual aparece na Bíblia, é, na verdade, uma tentativa de exemplificar a história de Israel, a história que acontece conosco também. Né? Então, os gregos, por exemplo, gostavam de escrever tratados. Tobias poderia ter sido escrito como um tratado sobre a fidelidade a Deus, mesmo em condições adversas. Mas os judeus não. Os judeus eles não gostavam de escrever tratados. Eles contavam história. E dentro da história se revela muito da verdade, do ensinamento que Deus quer nos transmitir. Então eu gosto muito de Tobias, tem até um curso próprio, né? Introdução à Bíblia a partir do livro de Tobias, porque ele nos dá muitos elementos, né? Muitos elementos. Tobias nos ajuda a entender gênero literário, Tobias nos ajuda a entender canonicidade, e a gente vai continuar falando sobre isso nos próximos vídeos.